paz, irmãos, bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu quero nesse momento trazer uma reflexão, levar você a refletir aqui comigo no Evangelho de João, certo? No capítulo 3, é um texto bem conhecido do diálogo de Jesus com Nicodemos. E esse texto ele é bem conhecido pela afirmação de Jesus sobre o novo nascimento, certo? Quero ver com vocês aqui a partir do versículo 1, que diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Pois bem, então quero tratar aqui sobre a cegueira da religião, a obscuridade que a religião traz e que assim prejudica no relacionamento com Deus, consequentemente com Jesus. Felipe, por que você tem falado tanto contra a questão religiosa? Porque o Evangelho de João, ele tem toda uma atmosfera onde Jesus ele tem esses embates religiosos e, consequentemente, contra a tradição. Todo o Evangelho de João, nós iremos ver e perceber esses detalhes. E por que isso é tão importante? Porque exatamente nesses dias, onde se passou de quarentena, isolamento social, essa questão religiosa se tornou também algo a ser discutido. Algo sempre foi relevante em toda a história da civilização, o homem sempre teve essa reflexão e o Evangelho ele nos traz essa revelação, ele nos traz esse descortinar, que nos faz entender e compreender melhor qual seria realmente um relacionamento adequado com Deus, a partir do exemplo que nós temos de Cristo. Então Jesus está tendo esse diálogo com alguém bem religioso, é Nicodemos. Ele é um dos principais, como diz aqui no capítulo 3, versículo 1, ele era um dos principais dos judeus, ele era da seita dos fariseus, uma seita que era, digamos assim, havia pouco tempo, bem recente na sua criação, depois do cativeiro babilônico, já ali no período da revolta dos macabeus. Era uma seita separatista, era uma seita que tinha status social, e Nicodemos ele vai ter esse encontro com Jesus. E nesse texto nós percebemos algumas dificuldades, algumas obscuridades que a religião traz. Em primeiro lugar, este homem ele vai ter com Jesus à noite. Diz no versículo 2 que ele à noite foi ter com Jesus. Ele já tinha ouvido Jesus pregando, ele já conhecia Jesus de modo superficial, e ele, por ser um homem principal, um homem que tinha um status, ele vai ter esse relacionamento, esse encontro com Jesus à noite. Por que isso é um problema? Porque ele dá valor à questão do status social. Esse homem ele era conhecido, ele era famoso. Então ele vai ter com Jesus à noite para não ser visto durante o dia. Para que, ao ser visto por Jesus e os outros fariseus não terem uma boa imagem de Jesus, terem ódio e inveja de Jesus, ele não queria prejudicar o seu status religioso. Então, ele vai ter com Jesus na clandestinidade, na obscuridade. Ele vai ter com Jesus à noite, longe das câmeras, longe dos holofotes, longe das fotografias, para que não pudesse ser visto. Ele vai ter um encontro no privado e não público. Por ser uma figura pública, então ele evita isso. E é isso que a religião faz. A religião nos leva a ter um relacionamento na clandestinidade com Deus, um relacionamento na obscuridade, um relacionamento superficial, distante. Quantas pessoas que têm um relacionamento sem Deus na sua vida pública,
mas às vezes no seu privado acredita em Deus, crê em Jesus, acredita na Escritura, acredita na Bíblia, mas o seu relacionamento é totalmente obscuro, porque tem medo de se expor publicamente, de seguir a Jesus em público, de renunciar, de viver uma vida de um relacionamento autêntico com Jesus. A religião prejudica sobre isso. E em segundo lugar, a religião prejudica no nosso status de moral. Veja que ele fala no versículo 2, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Prejudica a nossa moral social, porque a religião, ela nos dá uma certa dignidade, nos dá um certo valor, e às vezes nós acreditamos que podemos dar valor aos outros simplesmente pelas nossas categorias, por aquilo que nós entendemos. Jesus, ele não era simplesmente um mestre, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E Nicodemos, ele diz, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ele acha que pode dar dignidade a Jesus, dizendo que reconhece isso. E ele diz o seguinte, sabemos. Parece que ele fala não de um modo pessoal, mas ele fala numa categoria coletiva. Parece que ele fala em nome das autoridades. Parece que ele está dizendo, olha, nós sabemos que você é essa pessoa importante, sabemos que você tem algo da parte de Deus. Mas é um reconhecimento incompleto, porque a religião nos faz travar, bloqueia a nossa visão sobre as coisas de Deus, onde nós achamos que só tem valor de Deus, só é de Deus aquilo que nós reconhecemos. Se eu não reconheço, nós já afirmamos logo que não é de Deus. E não é assim. A religião nos coloca encaixotados, a religião nos aprisiona, a religião nos coloca limitados, onde nós só enxergamos Deus quando é na nossa atmosfera, quando é no nosso ambiente. Então ele está querendo dignificar Jesus. E Jesus, ele corta isso quando ele vai dizer que ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Sabe quando a religião nos cega? É que a religião nos faz olhar só para a questão exterior, só para o lado das aparências. E Jesus, ele está falando de algo interior, de uma transformação espiritual. O novo nascimento não é uma produção religiosa, o novo nascimento não é um empreendimento humano, mas o novo nascimento, nascer de novo, é nascer do alto, é nascer de cima, é uma transformação interior, é uma transformação que é sobrenatural. Os fariseus acreditavam no sobrenatural, mas tinham dificuldade de entender o reino. Por quê? Porque não eram nascidos de novo. Era necessário uma transformação espiritual, radical nas nossas vidas, para que possamos assim compreender as coisas do reino. Jesus, ele vai dizer para ele, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Ele está falando numa linguagem figurada, nascer de novo. Nicodemos entendia isso porque ele vai dizer, como pode o homem sendo velho retornar ao ventre da sua mãe? Porque existia uma linguagem rabínica naquele período, onde o mestre falava para o discípulo, quando ele deveria aprender alguma lição que ele não tinha aprendido antes, se usava a linguagem, você tem que nascer de novo. Então Nicodemos, ele entendia isso. Mas sabe o que atrapalha? É que o status social, como ele era mestre, alguém de grande reputação, ele achava que poderia ter autoridade espiritual. Mas eu quero dizer uma coisa para você, titulação, posição, status social não confere autoridade espiritual. A autoridade, a visão espiritual é através do novo nascimento, é através de Deus, não é um fruto dos homens. Não se engane pelo seu status, pelo seu título ou pela posição que você tem, mas olhe para dentro de você, veja o agir de Deus na sua vida. Então, o novo nascimento é uma transformação. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aquilo que Nicodemos mais sustentava, como os fariseus, sobre a expectativa do futuro messiânico, na vinda do reino, eles não poderiam ver nem entrar, porque é necessário nascer de novo. Então, convido você a olhar para o seu interior, a não olhar para as aparências, não olhar para a sua posição, mas olhar para aquilo que Deus pode conceder a você, a esperar em Deus, a olhar somente para o autor e consumador da sua fé. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe nos comentários a sua reflexão, que você achou desse texto maravilhoso, como isso pode ser aplicado
na sua vida, no seu dia a dia, como isso pode mudar o seu relacionamento com as demais pessoas e principalmente com Deus. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Amém.